que você acha que é melhor? Ter uma taxa de acerto um pouco mais baixa, mas ter um bom risco-retorno, né? Ganhar 1 para 3, 1 para 4, ou acertar mais vezes com mais frequência, mas ter um risco-retorno um pouco pior, mais equilibrado no 1 para 1. Você tem uma opinião sobre isso? Tá? Se você não tem, ou também se tem, né, e quer saber a minha sobre esse tema, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade. Tá? E eu tô gravando esse vídeo aqui, né, assim, eu sei que parece meio simples o tema, mas acho que tem umas nuances bem legais aqui, tá, que eu anotei pra gente falar. E eu tô pressupondo aqui que, né, você que tá vendo desse lado aí, não tá levando em conta de que o alongar não é aquele alongar errado, tá? Alongar em cima de uma operação que tem uma natureza, que tem um sinal ali, e você não está querendo tirar do mercado algo que você quer e que o mercado não está permitindo, ou seja, você não está operando errado em teoria. Tá? Eu estou comparando duas operações realmente boas, tá? Operações que são mais curtas e que têm lógica operacional, e operações que são naturalmente mais longas e que também têm lógica operacional. Tá? Eu vou dar exemplo delas ao longo do vídeo aqui. Eu não estou considerando aquele cara, de novo, que está operando errado, que está pelo menos com a cabeça errada, né? De querer alongar uma operação cujo sinal ali era um sinal que não necessariamente é uma operação de alongar. Tá? Não é uma decisão forçada tua de escolher. Olha, eu vou fazer 1 para 3 ou vou fazer 1 para 4. Não é isso. É inerente à oportunidade que você vai pegar. Ok? Tá? Então tô fazendo essa pressuposição aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui. As operações com uma taxa de acerto mais alta e que naturalmente, né, não é uma coisa que você escolhe, é uma consequência natural. Né? Tem aquela questão do ex-ante ou ex-post. Né? Ex-ante é o gerenciamento de risco que você quer. Falar, essa operação eu quero fazer 1 para 1,5, 1 para 2. E tem o ex-post, que é no fim do mês, você vai olhar, né, para o teu resultado e ver o quanto na média você ganhou, o quanto você perdeu. Então, assim, na prática, o quanto acontece o ex-post de operações um pouco mais, vamos dizer, que você tem um percentual de acerto mais elevado, 65, 70, às vezes até mais, né, que se acerta em relação ao que você faz, tá? Elas naturalmente acabam com um gerenciamento de risco mais equilibrado, mais próximo do 1 para 1. Tá? Não necessariamente 1 para 1, mas mais próximo do 1 para 1. Tá? Para cada um que você põe de stop, voltaria a 1 de retorno. Tá? Vamos lá. Essas operações, de novo, assim, elas naturalmente são assim. Tá? Não adianta, em uma ou outra você vai conseguir ganhar, fazer ali um stop de 1 e ganhar 2, mas na maior parte das vezes você vai ver que assim, é isso, é o que é. Tá? E o que esse tipo de operação tem de bom? Tá? Assim, basicamente, eu chamo esse trade, né, esse tipo de operação, geralmente são aqueles que são feijão com arroz. Né? Eu chamo de feijão com arroz, aquele trade que você sabe fazer. Né? O mundo pode cair, o mercado pode mudar, ele pode subir, pode cair, pode ficar de lado. Aquele trade feijão com arroz, ele vai aparecer algumas vezes por dia. Então é nele que você consegue fazer a maior parte, construir o teu financeiro ao longo do dia, e especialmente é nele que você vai, né, quando você está recuperando de perda. Tá? E é nele que você reganha confiança, que você volta falar, olha, a se sentir ganhador. Falar, olha, isso aqui... Cara, é isso. Eu recupero perda com esse trade, eu sei fazer. É com ele que você se sente ganhador. Os trades, né, que são com taxa de acerto mais alta, né, e consequentemente o risco-retorno pior, eles têm essa natureza, na maior parte deles, não todos, serem geralmente o trade feijão com arroz das pessoas que costumam girar. Tá? E também, né, mantém a confiança alta. Né? São esses trades que, tipo, eu acredito, pela minha história, pela história também, pelo meu dia a dia, tanto presente agora quanto passado, pela história de com quem eu convivi e com grande parte das pessoas que ajudei a formar, né, é esse tipo de trade que é mais fácil de levar, de dar confiança e por aí vai. Agora, é para todo mundo? Eu vou deixar isso mais para o final, assim, esse resumo. Né? Não é. Qual que é a parte ruim disso? Tá? A parte ruim é um pouco de perfil. Tá? Geralmente você vai ter ali uma necessidade de ficar olhando para a tela, tá? Uma capacidade de pensar e fazer muito rápido, geralmente, não necessariamente, mas geralmente. Tá? Você não pensa muito para poder fazer esse tipo de trade, tem que ir fazer e é aquilo ali. Tá? E você pode ter aquela famosa dor de corno, na maior parte das vezes, cara, de pegar ali, de participar em poucos pontos e não aproveitar aqueles dias, né, que o mercado
assim, sobe 2, 3, 4 mil pontos de índice, anda 70, 80 de dólar ali, mas que são raridades no mês, tá? Que ele anda em linha reta, que você fala, caramba, olha, ou até mais, né? 3, 4 mil pontos de índice, né? Você fala, caramba, olha aqui como o mercado, puta, deu essa porrada. Se eu tivesse só comprado ali, né, ou até comprou lá embaixo, mas por um outro motivo, se eu tivesse só segurado, olha quanto eu teria ganho. Cara, mas agora a gente vai falar, né, quando a gente entrar na outro tipo de natureza, que tem os contras também desse tipo de outra operação, né? Mas vai dar esse tipo de dor de corno, ainda mais em quem não está ainda muito convicto do que vai tirar do mercado. Quem ainda não sabe, eu tô lá para ganhar dinheiro. Se você não consegue especificar o que é a oportunidade que você tira, olha, eu tiro porque acontece esse tipo de ineficiência aqui. Ou eu ganho dinheiro porque acontece aquilo. Eu ganho dinheiro no rastro daquilo, no vácuo de liquidez gerado por aquele institucional. Ou estou dando front running em tal. Ou eu estou operando em cima do pote da pessoa física, que é o que eu tenho feito atualmente. Tá com uma taxa de acerto, aliás, elevadíssima. Só que um risco-retorno muito mais próximo de 1. Tá? Não 1 exatamente. Tá? Stops variáveis entre 50 e 80 pontos, ganhos variáveis entre 70 e 150 pontos. Mas se você for ver com custo, na média 1 para 1.2, 1.3 de risco-retorno. Tá? Mas é isso. Tá? E esse tipo de... Você tem que saber o que está buscando no mercado. Quando você não sabe, né, voltando, aí você fica confuso, né, achando que putz, você teve um sinal de entrada, né, muito próximo da mínima, e o mercado subiu 4 mil pontos depois daquilo. Mas aquele sinal, ele era um sinal, por exemplo, de stop de pessoa física. Aquele sinal, ele te gera, né, um horizonte de previsão, ou seja, o ganho que você vai extrair do mercado é o stop da pessoa física naquele momento, que é, na média, pelo que está dando no mercado, de 80 a 150 pontos. Só. Aquilo foi mínima? Foi. Né? Era para ter segurado? Cara, difícil, porque putz, tem outras 20 oportunidades no dia e que não são máxima e não são mínima, né, do dia. Então como é que você vai saber que aquela era para segurar? Olhando o mercado com aquele óculos de stop de pessoa física. Putz, difícil, cara. Foi uma coincidência aquilo ter sido a mínima, entendeu? Você entra ali, pega os teus 80, 150 e acabou. Puta, mas por dor de corno foi mínima, subiu 4 mil pontos depois, André, não sei o que. Cara, você tem que olhar outra coisa, né? E eu vou falar outras coisas, outro tipo de operacional, que é esse tipo de operacional mais para alongar. Tudo que eu falo aqui com base, geralmente um pouco com base em fluxo. No resumo, eu gosto de falar que nesse tipo de trade, né, você troca com alta acertatividade, risco-retorno não tão bom, você troca ganho por convicção. Tá? Você abre mão de ganho para ter um pouco mais de convicção do que está fazendo. Tá? Você fica menos passivo ao mercado, porque, putz, é isso. Geralmente está operando mais curto. Bom, são esses pontos. O que é o oposto disso? É você acertar menos, tá? Ter uma taxa de acerto inerentemente menor, às vezes próximo de 50, tá? Mas tentar ganhar 1 para 3, 1 para 4. Né? E muita gente defende esse operacional, fala, putz, eu nem acerto tanto, mas quando eu erro, eu erro tanto, e quando eu ganho 4 vezes mais. A ideia é linda, mas eu vou começar aqui pelos pontos negativos. Primeiro, você perde a capacidade nesse tipo de trade de gerenciar o meio. E eu não estou falando de gerenciar o risco. O risco você pode voltar para o 0 a 0, colocar trailing stop, fazer parcial. Estou falando de gerenciar de verdade, com base em leitura de mercado, com base em percepção concreta, de falar, putz, olha, eu entrei, parecia que era para vender, né? Mas no meio do caminho, a princípio era uma operação 1 para 3, tá? Não sei de onde você tirou, mas a princípio era 1 para 3, e no meio do caminho, cara, não vai dar o 3. Né? A princípio era, sei lá, 200 pontos de stop para ganhar 600 de índice. Cara, não sei de onde que você consegue tirar essas contas. Eu não consigo tirar tanto isso de antemão, assim, que é para ganhar 600 nessa, com tanta convicção. Você perde a habilidade de gerenciar. No meio do caminho andou 300 pontos, mudou. Entrou um algoritmo de compra repetitivo, né, forte, gringo, comprando, a uma taxa de participação elevada. O cara tá agressivo, o intervalo entre as ordens baixo. Cara, eu não pago para ver. Eu não pago para ver contra esse cara. Ficar vendido contra um algoritmo de compra, cara, você perde. E assim, aí digamos que você vai lá, zere, que é o que eu tô falando, com 300 pontos de lucro você zerou, porque, pô, entrou esse algoritmo de compra e tal. Esse algoritmo de compra levou o mercado 300 pontos para cima, pro teu 0 a 0. O cara desligou. Ele desligou, o mercado desaba e caiu 600. Você fala, puta merda, tá vendo? Sabia, pra que eu vou ficar me metendo com essa palhaçada? É só eu...
Eu tinha entrado aqui, era para fazer 1 para 3, era para ganhar 600 pontos e só estopar lá em cima. Por que eu fui ficar tentando inventar, que é ler o mercado no meio do caminho? Cara, aí você está misturando uma série de coisas, tá? De novo, você tem que ter clareza de que tipo de oportunidade você tira no mercado. Estou falando um ponto negativo aqui, dessas operações que você acerta menos, mas com risco-retorno um pouco maior. A primeira delas é perder essa habilidade de gerenciar. E você pega um exemplo hoje mesmo, eu estou gravando aqui, dia 6 de julho, quinta-feira, tá? Só que eu estou no meio do dia aqui, né, gravando. Você pega hoje o índice, pô, ele abriu perto de quase 121, um pouquinho menos de 121 mil pontos, ele caiu 2 mil pontos. Né? Não vou dizer em linha reta, mas muito. Né? E assim, teria uma operação que eu não peguei, estou voltando para o índice, não para o dólar, né? E eu não peguei, foi que o Morgan ligou um algoritmo de manhã na venda e vendeu muito. E praticamente não diminuiu a participação, ele não parou de vender, como de vez em quando ele acontece, né? Tipo, vende, para, recompra um pouquinho para o mercado poder voltar um pouco, para poder melhorar o preço médio, volta a vender de novo. Não, o cara vendeu o dia inteiro e agressivo. Quase nada foi venda passiva, quase tudo foi venda agressiva. Muito atípico para, sei lá, nos últimos 30 dias não houve algo tão atípico quanto hoje. Era um trade lógico, tinha sentido, tinha lógica operacional para ficar vendido o tempo inteiro. É fácil. Cara, teria que ter aguentado para ter pego essa venda pelo menos 2 vezes, uma vez em que o mercado caiu, depois subiu 600 pontos, depois continuou a cair, e a segunda vez ele caiu, subiu 500 pontos e voltou. Eu ainda não tenho essa cabeça, assim, para esse tipo de operação no índice, eu não fui acostumado, tá? Não é um operacional que historicamente eu estou tentando me adaptar a esse operacional mais longo agora, de quando entra algoritmo gringo, né, geralmente TWAP, VWAP, POV, não importa, implementei shortfall, tipo de algoritmo, mas com taxa de participação alta e persistente, pegar a origem dele e ir embora nessa operação, e só desligar essa operação quando esse cara desligar esse algoritmo ou quando entrar um algoritmo na contraparte fazendo algo forte, tá? Mas é isso, cara, daria, esse teria dado aí, cara, 1 para 8 talvez, em termos de risco-retorno, tá? A questão é, quanto custa achar trades desse? Te falando, nos últimos 30 dias eu não vi um trade dessa magnitude. Vi outros, menores, mas não de 1.800 pontos, tá? Mas vi menores. E tudo que foge do padrão e a tua cabeça não está acostumada com aquilo, né? Você fala, cara, puta, eu vou ficar insistindo aqui, cara, né? E pior, eu estou operando em cima da pessoa física, toda hora da compra e da venda. Você vai manter uma posição de venda estrutural e aí ficar girando, compra e venda, compra e venda, compra e venda. É difícil você largar a tua cabeça para o intraday, para, putz, isso aqui eu estou vendido para a posição e no mesmo ativo eu estou comprado para pegar stop de pessoa física, cara. Não é trivial. Eu até consigo fazer isso quando o operacional de alongar não é com base no player, tá? Não estou dizendo que esse operacional com base no player é ruim, ele é ótimo, mas na minha cabeça, para mim, eu só estava acostumado com ações com isso. No índice eu não estava acostumado. Consegui pegar pequenos pedaços, mas não essa venda inteira que ele fez, que, pô, foi altamente pegável, altamente perceptível a olho nu, assim, a ligada desse algoritmo através do Morgan, tá? O que eu consigo fazer é via distorção de preço justo, que é também um operacional no índice, que ele tem mais a ver com acertar menos do que em cima da pessoa física, só que um risco-retorno muito melhor. Tá? Ele dá ali entre 400 e 800 pontos na média quando acerta, e de stop entre 150 e 250 pontos. Pô, um ótimo risco-retorno. Tá? Não erra tanto, então, o percentual de acerto dele não é tão ruim, não é perto de 50%. Tá? É melhor, tá? Mas não é tão alto quanto operar em cima da pessoa física, que é concorrente ao scalping, ao giro ali, tá? Só que, vamos lá, esse trade mais longo, quanto custa achar esses trades? Cara, custa um stop, cara, considerável. Você pega aí o stop mais alto desse de modelagem meu, de preço justo, cara, 250 pontos na média. Digamos que não tenha acontecido, errar 3 seguidas dessa. Não tenha acontecido, mas pode acontecer. Cara, você vai acumular 750 pontos de prejuízo. Você vai precisar, digamos que você tenha uma oportunidade dessa por dia. Uma na segunda, saiu no prejuízo. Uma na terça, ficou no prejuízo. Uma na quarta, no prejuízo. Cara, se você só opera com isso,
Imagina, quinta-feira a tua cabeça é acertar um trade de 750 pontos, tá? Que é alto, tá? Que é meio que a banda superior do que dá, na média, esse trade de distorção no preço justo no índice no dia, né? De 400 a 800 pontos, tá? 750, você está ali para zerar a tua semana, na quinta-feira. Então, assim, como é que fica o emocional disso? Né? Como é que fica o teu emocional? Esse é o oposto do trade feijão com arroz. Tá? É aquele trade que você perde, ele é menos frequente, tá? Você não gerencia geralmente o risco, você gerencia o risco durante o trade. Você não gerencia a posição com nova informação de mercado, geralmente. Porque senão você vai trazer um dado novo que ele não tem a ver com a natureza daquele trade. Não adianta nada, por exemplo, o Morgan, eu entrei porque, tô surfando a venda do Morgan, tá? Porque é um algoritmo, e ele vai persistir, tá? Não adianta nada eu zerar porque a pessoa física está no limite da venda e ela vai estopar, comprando junto com ela. Não tem sentido eu usar o sinal de entrada de um trade, que é a venda do Morgan, e um sinal de entrada do outro, que é um outro tipo de trade, entendeu? Quando a gente está criando estratégia póstuma, né, que você está ali, domingão, com o mercado fechado, criando, aqui eu teria feito aquilo, sabe aquela estratégia que você cria em guardanapo de padaria, que a gente vai escrevendo ali parece que funciona. Aqui eu compro por média móvel, aqui eu saio por Fibonacci. Cara, é só com o mercado fechado. Na prática ali, amigão, enquanto você tem experiência de mercado, você sabe que, misturar essas coisas, cara, você tem que pegar aquela oportunidade, com a lógica operacional daquela oportunidade, né, com os gatilhos de entrada e de saída daquela oportunidade, tá? É difícil você conseguir misturar coisas que não são misturáveis, tá? Aí, vamos lá, qual que é a conclusão, né, que eu chego, né? E assim, uma coisa que é engraçada, que eu sempre vi o Lombardi fazendo isso, né? Quem sabe, quem não sabe também, eu não vou ficar falando aqui, que foi assim, o papa de trading, né, do Brasil aí, né, criador da Interfloat, o cara que mais de fato formou traders sem dar aula, tá? Que acreditou em muita gente, por aí vai. Cara, eu operei do lado dele muito tempo, né? E assim, eu vi ele fazendo, girando de manhã, muito dólar, muito. E aí, pouco antes do almoço, ou um pouco depois do almoço, ele saía com uma posição, né? E falava, olha, estou comprado a tanto, 20 lotes, 30 lotes a tanto, stop a tanto, larga fim de dia. Eu falava, cara, mas que doideira, né? Por que esse cara está fazendo isso? Eu não sei exatamente, não consigo voltar no tempo e talvez nem ele soubesse explicar por que ali ele quase todo dia saía comprado ou vendido, tá? Se você parar para pensar, o dólar tem uma curva em U, né? Perto da hora do almoço, mesmo que ele costuma reverter o movimento prévio, tá? Um pouco no fim da última formação da Petax, dá uma olhada nisso, tá? Eu nunca operei assim, tá? Mas, porque eu nunca alonguei muito o dólar, tá? Mas eu vi que ele fazia isso. E eu comecei como eu consegui enxergar esse operacional no índice agora, né, que é girar em cima da pessoa física, que é o que ele fazia no dólar, girar dólar ali, com base no fluxo, né, com base no que ele olhava, né, scalping, por aí vai. E em algum ponto ele saía posicionado para o dia e parava de girar ou voltava a girar mais para o fim da tarde. Mas ele conseguia fazer uma posição no dia, mas não girando. Ele fazia a posição e ia embora. E assim, tenho conseguido fazer essa mesma cabeça quando o mercado entra nessa zona de exagero, que ele sai do que eu modelo como preço justo para o índice. Ali eu tento vender ou comprar e esquecer aquela posição, pelo menos por um tempo, para tentar buscar entre 400 e 800 pontos. Depende. E no meio do caminho, ainda consigo ter a cabeça de girar em cima da pessoa física, que é basicamente o que eu tenho feito. Tá? Virou o meu feijão com arroz. Girar em cima da pessoa física. E, se para alongar, ter essa estratégia em cima do preço justo. Que elas não estão brigando, né, na minha cabeça. Tá? É óbvio que é melhor você estar limpo nas duas, limpo de posição, para fazer ou só uma ou só outra, mas dá para fazer as duas simultâneas. Então assim, o que eu acho? Não tem melhor ou pior esse esquema, né? Claro, você tem um pouco de perfil, né? Tem, especialmente um pouco de perfil e um pouco de ativo, né? E de conhecimento de cada ativo. Perfil por quê? Pega no dólar, por exemplo. Eu não consegui alongar trade no dólar, alongar de verdade, ficar 40, 50, 80 pontos no intraday posicionado, buscando esse tipo de trade. Não conseguia, mas mesmo, é perfil. Assim, não conseguia ficar exposto ali, ver o mercado andar 10 a meu favor, voltar 6, cara. Eu falava, cara, eu enxergava a compra lá embaixo. Eu tinha que estar limpo para poder,
comprar ali e buscar pelo menos desses 6 que subiu, buscar pelo menos 1,5, 2, 3 ali. Eu enxergava vários sinais, então eu não conseguia ficar exposto muito tempo enxergando vários sinais no meio do caminho, tá? Então assim, tem um pouco de perfil, até emocional, de ser muito ansioso, esse tipo de coisa, né? Acesso a conhecimento, tá? Enquanto eu não sabia o que o Lombard fazia no dólar, tá? E conseguia alongar perto da hora do almoço, fazia um trade mais estrutural por dia, um pouquinho antes do almoço ou um pouquinho depois do almoço, praticamente todo dia, tá? Pô, para mim é falta de conhecimento, talvez para você seja falta de conhecimento, sei lá, operar em cima de pessoa física, operar em cima da modelagem de preço justo. Então assim, o grau de conhecimento dita um pouco do que fazer, é um pouco de perfil, né, de ansiedade, de ser lento, de ser um pouco mais analítico, de não gostar de ser muito reativo, de gostar de pensar um pouco mais, de pensar um pouco menos, tudo isso define. Tá? E grau de aceitação de risco. Tá? Parece que não. Os dois têm um grau de aceitação de risco. Quando você está operando com taxa de acerto mais alta e risco-retorno mais equilibrado, você está trocando ganho por convicção. Tá? Só que, tudo bem, financeiramente não parece tão bom, mas está mais convicto. Tá? Mas também tem o risco de você, por uma burrada que você faça no dia, né, te zoa, às vezes, o financeiro do dia, ou o risco-retorno do dia. Tá? E você tem o risco da outra parte, né, que é você ter uma taxa de acerto mais baixa, mas um risco de retorno mais alto, que é acumular um financeiro, um prejuízo, por uma sequência de operações ruim. Você vai acumular um prejuízo muito grande. Os dois têm a aceitação de risco diferente. O que eu faço? Eu faço os dois. Tá? Mas eu acho que não dá para fazer isso do zero. Começar fazendo os dois. A cabeça, né, é muito difícil. Tá? Até porque você tem que se acostumar com ler tela, com que tipo de operação você vai usar para alongar. Eu basicamente hoje só enxergo duas coisas. Eu só consigo alongar, ela só conseguiria alongar por duas formas. Ou seguindo algoritmo, tá? Que no dólar nunca consegui fazer, seguindo algoritmo de institucional, repetitivo. Em ações e no índice tem, tá? Esse é um. O outro é distorção de preço justo. Geralmente para o índice é um trade mais longo, para o dólar é um trade intermediário, não é tão longo. E o trade para girar, basicamente, tá? Tem ainda os trades de scalping no dólar, mas eu tenho preferido operar em cima da pessoa física, que é um operacional de fluxo, né? Está levando em conta o fluxo, mas não é o scalping em si da forma com que eu sempre ensinei. Tá? Você tem que construir o pote da pessoa física, buscar o timing do stop dela e atuar um pouco antes, como se você fosse um market maker. Tá? É como se você fosse um market maker do mercado, mas sem ser, né, o RLP em si, e sem ser o que antigamente a UBS fazia, que era o market maker do mercado, e o RLP depois tomou o lugar dela. Tá? Então, não sugiro que você faça os dois. Tá? Sugiro que você comece por um e aí acrescente. O que você não pode é ficar misturando o sinal de entrada de um com o sinal de saída de outro. Tá? Isso geralmente vai dar problema. Tá? Então eu espero que você tenha gostado. Sei que é um vídeo meio denso, né? E até tinha anotado aqui um negócio, né? Que faltou dizer, vou falar aqui no final, né? Que alongar, né? O problema dele, né? Em alguns momentos, não é o tempo que você aguenta sofrer, né? Quem está no scalping vai entender o que eu estou dizendo. Alongar não é o tempo que você aceita sofrer, que é tipo, putz, ficar ali meio, cara, sem controle da situação, meio que você fica passivo, né? Porque pô, você não está enxergando, você teve um sinal para vender e, cara, agora reza. É 1 para 3, 1 para 5 e no meio do caminho você não gerencia, né? É o quanto você aceita, né? Quanto você aceita sofrer sem convicção. Esse é o grande problema. Quando você não está convicto, né? Você pega, por exemplo, uma coisa que te mantém a convicção, o Morgan vendendo. Cara, é um algoritmo. Enquanto ele está ligado e não entrou contraparte à altura, a tua convicção está mantida. A tua âncora, a lógica operacional que você usou para entrar no mercado, ela está presente ainda. Você mantém convicto para aquilo. Eu tô falando, mas não é fácil. Eu não consegui o dia inteiro, mas vou conseguir. Tá? É uma coisa que eu estou me moldando para um operacional novo de índice para mim. Aliás, índice intraday é um operacional teoricamente novo para mim. Tá? Então, não é o tempo que você aguenta sofrer para segurar a posição. O grande problema, que é o que eu não quero fazer, é o quanto você aguenta sofrer sem convicção. Quando eu estou que eu estou percebendo que eu estou jogando para risco-retorno, cara, eu prefiro estar fora. Tá? Eu prefiro estar fora. Eu espero que você tenha gostado. Tá? Sei que é um pouco mais denso, né? Se você quero que você coloque um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, se já aconteceu com você,
se você concorda, se você opera mais curto, mais longo, como é que é teu gerenciamento de risco. Cara, coloca o que você quiser, mas escreve aqui embaixo, porque eu leio todos e respondo todos pessoalmente, não é ninguém da equipe não. Curte esse vídeo e também se inscreva no canal, porque você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, até o próximo.